Alô amigos, aqui é o Jim das Selvas trazendo para vocês um novo cenário desse fantástico jogo que é o Advanced Squad Leader. Como vimos anteriormente, esse jogo é extremamente complexo e muitas vezes inibe muitas pessoas de se lançarem em direção a este longo e difícil caminho que é o aprendizado das regras. Felizmente, podemos contar com o lançamento dos chamados Starter Kits, que são em número de 4. Starter Kit 1, relacionado aos temas de terreno, infantaria e armas de suporte da infantaria. Starter Kit 2, que lida com as regras de artilharia, direta e indireta. Starter Kit 3, que aborda os veículos de combate blindados e, finalmente, o Starter Kit 4, que introduz o universo interessantíssimo do Teatro de Operações do Pacífico. Neste episódio, vamos sair da Holanda, onde estivemos em setembro de 1944, no cenário 88 at Zone, e vamos nos deslocar em direção à Itália, mais precisamente em junho de 44, um pouco após o desembarque aliado na Normandia. Nesta região, dominada pela Fortaleza de Radicofani, é constituída basicamente por uma série de colinas e elevações, sendo extremamente propícia para as operações defensivas alemãs, que tem como principal objetivo retardar o avanço aliado em direção à Alemanha. Nesse cenário, além das peças de artilharia exibidas no início desse clipe, vamos contar com as tropas francesas da Legião Estrangeira, cujo moto, Legio Patria Nostra, ou seja, a Legião é nossa pátria, deu origem a este interessante cenário. Resumidamente, o objetivo das forças francesas, que são os atacantes, será conquistar ao menos 4 dos 6 edifícios marcados com V no mapa. Este mapa, assim como o terreno no qual esta batalha ocorreu historicamente, existem posições elevadas que, juntamente com as várias edificações de pedra, fornecerão posições defensivas privilegiadas para as forças alemãs. Em relação às forças que entrarão em batalha, vamos ter pelo lado francês um grupamento constituído por um excelente líder 9-2, acompanhado por um meio esquadrão 248, equipados com uma metralhadora média capturada dos alemães. Este grupamento será o primeiro a se posicionar no cenário, devendo escolher ou o edifício P9 ou o edifício O6. Uma vez escolhido esse posicionamento, essa edificação será fortalecida com um bônus defensivo de +1, além do bônus +3 normalmente fornecido pelas edificações de pedra. Após esse posicionamento francês, será a vez das forças alemãs, que vão contar com 4 unidades 647 de primeira classe, 4 unidades 447 de segunda classe, um líder 9-1 e um líder 8-0, 2 metralhadoras leves, uma unidade antiaérea Flak 38 de 20mm com sua equipe 228 e um canhão antitanque PaK 40 de 75mm, também acompanhado pela equipe de operação 228. Essas unidades deverão se dispor ao norte da coluna dos Axis S. Por fim, as unidades francesas remanescentes vão contar com 2 unidades de elite 648, 10 unidades de elite 458, um líder 9-1 e um líder 8-1, uma metralhadora média, 2 metralhadoras leves, um morteiro de suporte de infantaria de 60mm. Essas unidades serão posicionadas após o posicionamento dos alemães, ao sul da coluna U.
as unidades francesas vão iniciar a partida. As forças elencadas para a batalha têm suas vantagens e desvantagens específicas. Como vantagens para os franceses, suas unidades são na sua totalidade unidades de elite, com Experience Level Rating de 5, o que torna a sua redução de qualidade muito mais difícil. Contam com moral elevado, de 8, além de uma palpável superioridade numérica. Além disso, vão iniciar o combate em posse de uma posição defensiva fortificada, com alto bônus defensivo de 4, o que vai dificultar o trabalho das forças alemãs. Como principais desvantagens é que vão encontrar um inimigo de posse de posições defensivas com bônus defensivo de pelo menos 3, no caso das casas de pedra. O terreno também favorece os defensores, que vão ter linha de visão por grande parte das regiões por onde as tropas francesas deverão se deslocar. Como se isso não bastasse, os alemães vão contar com 2 peças de artilharia de alto desempenho, extremamente perigosas, que certamente estarão posicionadas para impedir o avanço aliado. As unidades alemãs terão como principais vantagens o terreno e as peças de artilharia a seu dispor, além de, claro, os objetivos do cenário, que obrigam com que os franceses ocupem pelo menos 4 das 6 edificações marcadas com pontos de vitória, o que vai permitir com que as unidades alemãs concentrem seus esforços em proteger apenas 3 edificações. Como principal desvantagem alemã está o fato dessas forças contarem com uma parte de seu efetivo de tropas de segunda classe, com um ELR baixo de 3, assim como um moral de 7, inferior ao dos seus inimigos. Como regras especiais do cenário. Primeira, a batalha ocorre sob chuva e, portanto, não será possível a disposição de cobertura de fumaça. Por esse mesmo motivo, será acrescentado o gasto de 1 Movement Factor, além do gasto habitual para subir ou descer de uma elevação. O edifício selecionado inicialmente pelo empilhamento com o líder francês 9-2 será considerado como fortificado, com Terrain Effect Modifier, TEM, de mais 4. Os esquadrões alemães 447 terão capacidade de fogo de assalto. O Jin ainda utilizou os fatores de balanceamento para esse cenário, acrescentando uma metralhadora média para os alemães e acrescentando um meio turno à partida. Vamos começar a partida com a disposição do empilhamento francês, que conta com o líder 9-2 e um meio esquadrão 228, equipado com uma metralhadora média alemã capturada pelos franceses. Os franceses vão poder optar, para o seu posicionamento inicial, entre as edificações que compreendem o ex-O6 ou o ex-P9. Por se encontrar localizado em uma região mais central, é escolhida a edificação em O6, que vai ser beneficiada com bônus de mais 1 por haver sido fortificada, além do modificador de mais 3 das casas de pedra. Os counters amarelos de localização e os counters de fortificação são retirados da posição alternativa em P9. Com base nesse posicionamento inicial, as forças alemãs vão efetuar sua disposição no cenário. Uma posição é considerada muito estratégica, que é a posição onde se encontra a edificação P9. Para relembrar, uma das regras especiais para esse cenário determina que, devido às condições de tempo, leia-se chuva, será necessário um gasto de 1 Movement Factor adicional ao normalmente utilizado para ascender ou descer um nível no mapa, a não ser que exista uma estrada fazendo este acesso. No caso dessa elevação, não há nenhuma estrada, e todos os X estão ocupados por edifícios de pedra, que vai requerer, para as eventuais unidades inimigas que queiram ali entrar, gastar 4 Movement Factors,
para superar o aclive e entrar em uma edificação naquele setor, e adicionar a este total mais um Movement Factor da regra especial. Com isso, uma unidade não acompanhada por um líder deverá se tornar CX para efetuar este movimento, com a possibilidade de ter que enfrentar um Close Combat em condições desfavoráveis, com as forças inimigas ali localizadas. Além disso, esta posição fortificada tem uma localização privilegiada no sentido de ter uma linha de visão das unidades do inimigo que avancem por aquela metade do mapa. Nessa posição, serão alocados um empilhamento com o líder 8-0 e 3 esquadrões 4-4-7, que vão ficar no X da retaguarda desta posição, o que vai impedir com que sejam atacados pelo fogo francês. A metralhadora média alemã, com seu tremendo alcance de 12 Xs, será deslocada para uma posição protegida e elevada, cobrindo o avanço francês pela metade inferior do cenário. Como prioridade absoluta dos alemães nesse cenário, é deslocar o espinho cravado no seu torso, representado pelo empilhamento francês da posição em que ocupa, na elevação central do mapa. Para efetuar essa importantíssima tarefa, será provisionado um empilhamento com o melhor líder alemão, de 9-1, além de 3 esquadrões de primeira classe 467, cuja ideia é eliminar a ameaça aliada já nos primeiros momentos da batalha. Para cobrir o flanco inferior, um esquadrão de primeira classe 467, portando 2 metralhadoras leves, será posicionado em um dos pontos de vitória localizado mais à frente, para fustigar as tropas francesas que avancem por aquela área. E, finalmente, a cereja do bolo, as peças de artilharia, serão colocadas na retaguarda alemã, em uma posição elevada, com a abrangência de suas linhas de visão cobrindo praticamente todas as vias de acesso do avanço francês. Essas unidades serão colocadas sob regime de Hidden Initial Position. Porém, devido ao fato de se encontrar em terreno livre, sob provável visão direta das forças inimigas a menos de 16 Xs de distância, deverão ser localizadas e identificadas logo no início da batalha. Essas unidades deverão ser alvo preferencial das unidades francesas, com deferência especial para o morteiro e a metralhadora média, que tem capacidade de causar danos na artilharia alemã com disparos a longa distância. Vamos lembrar que essas peças de artilharia terão um bônus defensivo de mais 2 devido ao emplacement, e a unidade anti-tanque ainda poderá contar com o artefato do Gun Shield, que também garante um modificador de mais 2. Vamos ao posicionamento das unidades francesas remanescentes. E a primeira unidade a ser posicionada é a unidade de morteiro de 60mm, colocada mais à frente, na porção inferior do cenário, que foi eleita pelo comando francês como a área prioritária para o avanço. Este morteiro vai ter como objetivo primário o ataque contra o canhão antiaéreo alemão, que protege aquele setor. Na posição elevada, no limite permitido para o posicionamento das unidades francesas, será colocado um esquadrão com a metralhadora média, que vai se deslocar para ocupar a casa de pedra no X-U5, logo à sua frente, para dali tentar neutralizar as posições alemãs. Este empilhamento será acompanhado por um líder 8-1, que além de direcionar o fogo da metralhadora média, vai poder contribuir com a recuperação do moral de unidades que tenham seu moral quebrado durante a batalha. 2 esquadrões equipados com as metralhadoras leves serão dispostos na porção inferior do cenário, assim como serão também posicionados o líder 9-1, empilhado com 3 esquadrões 4, 5, 8. Os 3 esquadrões 458 remanescentes e os 2 esquadrões 648
vão ser posicionados para avançar pelo setor superior do mapa. Com isso, terminamos a disposição das forças no tabuleiro. Poderemos dar início à batalha. A partida será iniciada pela fase francesa, e a principal estratégia a ser utilizada será a tentativa de eliminar a ameaça representada pelas peças da artilharia alemã. A ideia é tentar a neutralização dessa ameaça através de disparos de longa distância da unidade de morteiro e da metralhadora média francesa. A unidade de morteiro se encontra em uma área de mata na porção inferior do cenário, com visão direta sobre o canhão antiaéreo alemão. A artilharia alemã optou em se posicionar em uma posição elevada na retaguarda alemã, em terreno aberto, o que faz com que essas unidades percam a sua condição de Hidden Initial Position, pois se encontram em área desprotegida sob a visão direta de unidades inimigas, a menos de 16 axes de distância. É importante relembrar que essas unidades ainda vão contar com bônus defensivo de mais 2, devido ao emplacement. Voltando à estratégia francesa, a maioria de suas unidades iniciará a batalha protegida do ataque alemão e devem se movimentar, ao menos na fase inicial, cautelosamente mais à frente, utilizando basicamente o Assault Movement, deixando a movimentação para dentro da linha de visão alemã apenas para a Advance Phase. As exceções serão, como Jin já havia dito, a unidade de morteiro, que vai atacar possivelmente o canhão antiaéreo alemão já na Prep Fire Phase, e a unidade com a metralhadora média, que vai avançar na Movement Phase para a Casa de Pedra na beira da elevação, de onde terá uma boa visão e linha de tiro sobre várias unidades alemãs. Um ponto problemático será a unidade francesa isolada, empilhada com o líder 9-2 e cercada pelas forças alemãs, que se preparam para atacar essa posição privilegiada já nos primeiros momentos da luta. Esta unidade deverá direcionar seu fogo, já na Prep Fire Phase, para atacar o empilhamento alemão com o líder 9-1 na casa de madeira que a ameaça. Este fogo será de 4 Firepowers com 0 modificadores, que não é um disparo brilhante, mas o comando francês está rezando para que os deuses dos dados favoreçam este ataque. A estratégia alemã está centrada em retardar ao máximo o avanço aliado. Para que o plano alemão se realize de forma favorável, será vital a neutralização da fortaleza francesa em O6, que é uma das prioridades. Como parte da estratégia de defesa, uma porção considerável das forças alemãs está alocada para guarnecer elevação em P9, que além de ser uma posição dominante na porção superior do cenário, conta com uma excelente linha de visão sobre esta área. Esta posição é considerada como sendo de assalto extremamente difícil, pois as unidades aliadas que porventura tentem esse assalto irão necessitar gastar 5 Movement Factors para conseguir entrar em uma das casas na elevação, se tornando imediatamente CX, caso não contem com a presença de um líder. Apenas relembrando que as unidades CX entram em grande desvantagem no caso de terem que enfrentar um Close Combat, com uma chance aumentada de sofrerem uma emboscada. Essas unidades alemãs vão ficar na Casa de Pedra protegida do fogo francês e deverão aguardar para avançar para a linha de frente no caso do avanço francês para os axes desprotegidos que circundam a elevação. As unidades alemãs com capacidade de fogo de longa distância, que são as peças de artilharia e a metralhadora média, vão estar posicionadas na retaguarda, com ampla linha de visão complementar
sobre as possíveis avenidas de avanço aliado. E vamos iniciar a fase francesa do primeiro turno, onde nada ocorre na Rally Phase e avançamos imediatamente para a Prep Fire Phase, onde as forças francesas têm a prerrogativa para efetuar disparo sobre as unidades alemãs em sua linha de tiro. E como já havíamos previsto, as peças de artilharia alemã serão os alvos prioritários das unidades francesas. E esta Prep Fire Phase se inicia com uma tentativa do morteiro de atingir a unidade antiaérea alemã. A 11 x de distância, o número básico para atingir a posição alemã em Area Target Fire é de 7, sem modificadores. E o resultado pelos franceses, que iniciam o cenário com o pé esquerdo, é o pior possível, pois o 12 obtido nos dados, além de não atingir o alvo, ainda implica no mau funcionamento do morteiro francês. Em seguida, um novo Prep Fire é tentado pelo empilhamento junto ao líder 9-2, com 4 Firepower, mais 3 pela proteção da casa de pedra, menos 2 pelo líder, menos 2. Com o resultado de 8 nos dados, mais 1 igual a 9, que é uma perda na coluna do 4 Firepower. Movement Phase, o empilhamento com o líder 8-1 se desloca em Assault Movement para a casa de pedra logo à sua frente. No setor inferior, o empilhamento com o líder 9-1 e o empilhamento com as metralhadoras leves avançam também em Assault Movement para posições protegidas à sua frente, sem sofrer com o fogo retaliatório das unidades alemãs. O mesmo ocorre com as forças francesas, que se deslocam pela metade superior do mapa. Defensive Fire Phase, e a primeira ação alemã é tentar neutralizar a unidade francesa junto ao morteiro. A 11 x de distância, com um total de 4 Firepower para um modificador de mais 1 pela floresta. O resultado é de 6, mais 1 igual a 7, que implica em um Pin Test Check, que a unidade francesa passa após lançar 6 nos dados. O próximo disparo alemão é do canhão anti-tanque contra o empilhamento francês com líder 9-2. A 4 x de distância, o número básico para atingir o alvo é de 8, mais 4 dos modificadores da casa de pedra e da fortificação. 6, mais 4 igual a 10, portanto o alvo não é atingido, e é colocado um counter de aquisição sobre o X atacado. Como o dado colorido foi de 1, esse canhão pode disparar novamente, pois manteve o Rate of Fire, agora com o mesmo número básico para atingir o alvo, que é de 8, com um modificador de mais 4 pela casa de pedra e a fortificação, menos 1 pela aquisição. Com duplo 4 nos dados, mais 3 igual a 11, e o alvo não é atingido e a arma perde o Rate of Fire. Agora é a vez do canhão antiaéreo, que vai efetuar um disparo utilizando o Infantry Firepower Equivalent sobre as unidades francesas, portando as metralhadoras leves a 10 x de distância. Esta modalidade de disparo é permitida para as peças de artilharia que dispõem de um número entre parênteses junto ao calibre. No caso do Flak 38, esse número é de 6, ou seja, poderá ser feito um disparo até o limite de 16 x, que será avaliado na coluna do 6 Firepower, não sendo necessário o procedimento do To Hit para atingir o alvo. Como penalização, as unidades que utilizarem essa modalidade de disparo terão o número do Rate of Fire reduzido por 1. Com o resultado dos dados de 8 mais 2 da casa de madeira é igual a 10, que é uma perda. Como o dado colorido gerou o número 3, esta arma perde o Rate of Fire. A próxima ação é efetuada pelo empilhamento com o líder 8-0, sob o empilhamento francês no X O6.
3x de distância, com um total de 12 Firepower e modificador de mais 4, pela Casa de Pedra e a Fortificação. O resultado dos dados é de um duplo 2, que não tem ação de cover sobre a unidade alemã, pois essa está acompanhada por um líder. 4 mais 4 igual a 8, que na coluna de 12 Firepower é um Moral Check. Com o resultado de 10, o líder quebra, e o esquadrão, com o resultado de 2, passa. Como esse líder quebrou, o esquadrão que o acompanha deveria passar por um Pin Test Check, o que o Jin não fez. O próximo ataque é efetuado pelo empilhamento com o líder 9-1, que se encontra em uma casa próxima. Com 12 Firepower e um modificador de mais 4 pela Casa de Pedra e a Fortificação, e -1 pelo líder -1. O resultado é excelente, um duplo 2, não havendo covering devido à presença do líder. 2 mais 3 igual a 5, implicam 2 Moral Check na coluna de 12 Firepower. Tanto o esquadrão quanto o líder não passam no Moral Check. O esquadrão quebra e o líder sofre um ferimento, que o Jin não fez o teste para ver se foi fatal, que seria 5 ou 6 no lançamento de um dado. Além de sofrer o ferimento, esse líder ainda tem sua qualidade reduzida de 9-2 para 8-1. A última unidade a disparar nessa fase é a unidade com as 2 metralhadoras leves, sob o esquadrão alemão da Casa de Pedra a 7x de distância, cujo resultado de 11 nos dados implica em perda. Advanced Fire Phase e a unidade francesa com metralhadora média afere a possibilidade de disparo contra o canhão antitanque. Não há linha de visão e é efetuado o lançamento de dados para verificar se essa metralhadora se torna não funcionante. Com 11 nos dados, essa metralhadora permanece operacional por muito pouco. O mesmo ocorre com as unidades francesas com metralhadoras leves, e as mesmas, além de não disparar, fazem o teste de funcionamento das metralhadoras, que passam. Road Phase. As unidades francesas quebradas em O6 têm como únicas possibilidades permanecer no X, em que se encontram, e potencialmente encarar um Close Combat absolutamente desfavorável com as unidades alemãs que se aproximam, ou efetuar um Low Crawl para o X P6, que é o que esse empilhamento faz. Advance Phase, as unidades francesas avançam um X para frente, sem maiores emoções. Nada acontece na Close Combat Phase. Encerramos a fase francesa do primeiro turno e partimos para a fase alemã. As unidades alemãs, que têm a prioridade nesta fase, não apresentam nenhuma unidade com moral quebrado. Portanto, vamos aos franceses, que apresentam empilhamento com o líder ferido sob o counter GM. Com o lançamento de 2 nos dados, mais 4 do GM, mais 1 do Auto Rally é igual a 7, que é inferior ao moral do líder francês, que recupera o seu moral. O meio esquadrão não recupera o seu moral por muito pouco e permanece quebrado, sendo apenas retirado o counter DM. O próximo passo é para tentar fazer com que o morteiro que travou na fase anterior recupere a sua funcionalidade. Para que isso aconteça, será necessário obter 1 no lançamento de um dado. Se houver o lançamento de 6 neste dado, o morteiro será definitivamente eliminado do cenário. O resultado é 2, e o morteiro permanece quebrado. Prep Fire Phase alemã. Uma opção inusitada acontece. E os alemães resolvem disparar com um poderoso canhão antitanque sobre o empilhamento com o líder ferido. A 5x de distância, o número básico para atingir o alvo é 8. E teremos um -2 como modificador dos dados devido à aquisição prévia
dessas unidades na fase anterior. O lançamento dos dados é de 8, menos 2 igual a 6, e o alvo é atingido, e este canhão mantém o seu Rate of Fire, devido ao fato do resultado do dado vermelho ser 2. Para avaliar os danos, são lançados novamente os dados, que resultam em 10, que na coluna do 12 Firepower implicam em um Pin Test Check. O líder fica pinned, e não é efetuado o teste no meio esquadrão, pois o mesmo já se encontra quebrado. Este mesmo canhão tenta um novo disparo, sob empilhamento francês, e com 11 nos dados, menos 2 igual a 9, que é superior aos 8 necessários para atingir o alvo, e o canhão perde o seu Rate of Fire. Determinados a eliminar esse empilhamento francês da face da Terra, o empilhamento alemão, sob líder 8-1 na elevação, efetua um disparo de 12 Firepower, menos 1 pelo líder menos 1. E o lançamento dos dados é excelente, com 6, menos 1 igual a 5, que implica em um 2 Moral Check, com o líder quebrando e o meio esquadrão, que já tinha o seu moral quebrado, falhando novamente, e sendo sumariamente eliminado da batalha. Próximo Prep Fire Phase. E a metralhadora média efetua um disparo a 10 axes de distância sob empilhamento com as duas metralhadoras leves. Serão 4 Firepower mais 2 pela proteção fornecida pela Casa de Madeira. O lançamento dos dados é de 3, com o dado colorido de 2 e a manutenção do Rate of Fire da metralhadora. 3 mais 2 igual a 5, que na coluna de 4 Firepower implica em 1 Moral Check, que com os subsequentes lançamentos de 6 e 3 nos dados, essas unidades passam. É tentado um novo disparo sobre essas unidades francesas, que resulta em uma perda. Chegou a hora do canhão antiaéreo atacar a unidade de morteiro. Essa unidade opta por fazer um disparo utilizando o Infantry Firepower Equivalent, que é uma maneira alternativa de atacar os alvos de infantaria que não requer os procedimentos usuais do To-Hit para atingir os alvos. Essa modalidade de disparo é permitida para as peças de artilharia que têm um número entre parênteses ao lado do calibre dessas armas e que estejam com a linha de visão a menos de 16x do alvo em questão. No caso desse canhão, o ataque será de 6 Firepower e, como penalidade, as unidades que utilizarem esse tipo de disparo será a redução de 1 no número do Rate of Fire e não poderão reter aquisição do alvo. Os alemães obtêm 7, que implica em um Normal Moral Check, e o canhão mantém um Rate of Fire pelo resultado de 2 no dado colorido. A unidade francesa passa no teste do moral, e o novo disparo da unidade alemã resulta em 11, que é uma perda. Movement Phase. E nesta fase, as unidades alemãs vão efetuar algumas movimentações surpreendentes. A primeira destas ocorre com o esquadrão portando as duas metralhadoras leves, que foge da mira das forças francesas para uma posição protegida atrás da elevação da fortaleza na região central do mapa. O empilhamento com o líder 9-1 resolve se separar, com 2 esquadrões ocupando a fortaleza recém-abandonada pelos franceses. O esquadrão remanescente se dirige em direção à posição da metralhadora média. E o líder 9-1 utiliza 2 Movement Factor para descer da elevação e vai se empilhar com o esquadrão empilhado com as metralhadoras leves. Defensive Fire Phase. O empilhamento francês com as duas metralhadoras leves efetua um disparo sobre as unidades alemãs que ocuparam a fortaleza. Este disparo deveria ser de 8 Firepower, pois será efetuado a 6 axes de distância, portanto com 4 Firepower das unidades de infantaria e 4 Firepower das metralhadoras. O Jin considerou que as unidades de infantaria utilizaram plenamente seu Firepower, com um total de 12 Firepower, mais 4 pela Casa de Pedra e pela Fortaleza. 6 mais 4 igual a 10, que seria uma perda na coluna dos 8 Firepower, e que passa a ser um Pin Test Check.
no qual as unidades alemãs ficam pinned. As metralhadoras perdem o Rate of Fire. O próximo disparo é efetuado pelo empilhamento com o líder 9-1 sobre o canhão antiaéreo, a 10 axis de distância, com 6 Firepower, mais 2 pelo Emplacement, menos 1 pelo líder, menos 1. Com o resultado de 7, mais 1 igual a 8, que na coluna dos 6 Firepower é um Pin Test Check que a equipe alemã passa com folga. O próximo disparo será de um Fire Group sobre a posição anti-tanque alemã, com 12 Firepower, mais 2 pelo Emplacement. O resultado dos dados é bom, com 6, mais 2 igual a 8, que na coluna do 12 Firepower é um Moral Check. A equipe alemã obtém 6 nos dados, mais 1 igual a 7, que é inferior ao seu moral, e essa unidade permanece íntegra. Advance em Fire Phase e não há ações. Passamos direto para Road Phase, e a única unidade no tabuleiro sob o counter DM é o líder alemão, e se dirige para a Casa de Pedra e em seguida para a Floresta. Advance Phase. E os alemães completam a sua brilhante manobra. O esquadrão com as 2 metralhadoras leves, empilhado com o líder 9-1, ascende para a Casa de Pedra na Fortaleza, que pela sua localização central e linha de visão, passa a ser o centro nevrálgico da defesa alemã. Outra manobra alemã significativa nesta fase é o deslocamento dos esquadrões na outra elevação para as Casas de Pedra para fazer frente às unidades francesas no vale. Não há close combat e passamos para a fase francesa do segundo turno. Alô amigos, antes de dar continuidade a essa batalha, vamos rememorar um pouco o que aconteceu até agora. Até este momento, após as fases francesa e alemã do primeiro turno, as forças alemãs parecem ter conseguido uma vantagem substancial e conquistaram o que talvez possa ser considerado como a principal posição estratégica desse cenário, que é a posição fortificada e elevada em O6. Neste processo, as unidades alemãs ainda feriram e reduziram o líder 9-2 francês e eliminaram o meio esquadrão que o acompanhava, fazendo com que, além disso, os franceses perdessem a posse de uma metralhadora média capturada aos alemães. Como se não bastasse esses reveses, logo no primeiro ataque do primeiro turno, as forças francesas perderam um importante recurso com o qual contavam para a redução das posições da artilharia alemã, pois o morteiro se tornou mal funcionante sem ao menos disparar uma única vez. E é nesta situação que vamos encontrar as tropas francesas que vão dar início ao segundo turno desta partida. Rally Phase. O líder ferido francês vai tentar a recuperação de seu moral, ou pelo menos se livrar do counter DM. Só relembrando, os líderes feridos passam a contar com apenas 3 Movement Factors, e não poderia este líder ter se deslocado para a área de mata, gastando 2 Movement Factors, enquanto já havia gasto 2 Movement Factors dos 3 disponíveis na movimentação para a Casa de Pedra. E, portanto, Ojin corrige esse erro, e este líder retorna para a Casa de Pedra, onde tentará o Rally. O resultado é 6, menos 1 pela posição protegida, mais 1 pelo Out Rally e mais 4 pelo Counter DM, gera um total de 9, que é maior que o moral do líder, que permanece com o moral quebrado, agora não mais com o Counter DM. Vamos tentar recuperar o morteiro, sendo necessário 1 no lançamento de um dado, sendo que com 6 esse morteiro será eliminado. E temos a primeira boa notícia para os franceses desde o início da luta, com a recuperação do morteiro. Como não existe nenhuma unidade alemã com moral quebrado, ou com alguma arma não funcionante, podemos dar prosseguimento para Prep Fire Phase. Antes de prosseguirmos, na Rally Phase, as armas podem ser passadas de um esquadrão em boa ordem para outro esquadrão. E esquecemos de fazer isso com o empilhamento alemão na Fortaleza, onde um dos esquadrões está portando 2 metralhadoras leves, o que não é bom, pois no caso de quebra dessa unidade,
perderemos também o poder de fogo das metralhadoras. O Jin irá corrigir isso mais à frente. Prep Fireface francesa e o morteiro, recém-recuperado, vai tentar mais uma vez neutralizar o canhão antiaéreo alemão a 11 axis de distância, com um número básico para atingir o alvo em Area Target Fire de 7, com modificador de +2 pelo Emplacement. Com o resultado de 9 mais 2 igual a 11 é uma perda, e o morteiro perde o seu Rate of Fire pelo 6 no dado colorido. Um counter de 1 Acquisition é colocado sobre o X atacado. O empilhamento francês, com as duas metralhadoras leves, faz a ferição da linha de visão para o empilhamento alemão na fortaleza. E percebe que a casa de madeira é um obstáculo para esse disparo, que deveria ser desperdiçado, e os dados seriam lançados apenas para verificar se essas metralhadoras se tornam não funcionantes. Mas o Jin não faz isso, e poupa os franceses desta injúria. Um disparo de 8 Firepower mais 3 pela Casa de Pedra é feito pelo empilhamento francês em R7, sob empilhamento alemão em P9. 3 mais 3 igual a 6, que na coluna de 8 Firepower implique um Moral Check, que as duas unidades alemãs passam em columns. Novo Prep Fire, com a formação de um Fire Group, que vai tentar atingir a posição antitanque alemã a 8 e 9 axis de distância. Um fato curioso ocorre nessa ferição, onde o sistema mostra que há uma obstrução de visão das unidades americanas sob o canhão alemão. Isto se deve ao fato que, no ASL pleno, os edifícios multi-axis têm mais de um andar de altura, e todos os edifícios do Starter Kit têm apenas um andar. E, sim, existe linha de visão neste caso pelas regras do Starter Kit. Essas unidades vão poder disparar com apenas metade do Firepower, devido ao limite de alcance ideal haver sido ultrapassado. Portanto, com um total de 8 Firepower, mais 2 devido ao emplacement do canhão alemão. 11 mais 2 igual a 13, que é uma perda. Movement Phase. E o foco francês passa a ser a tentativa de retomar a fortaleza perdida para os alemães, com empilhamento 8-1 avançando para a base da elevação. As unidades francesas na porção inferior do cenário avançam para posições protegidas atrás dos edifícios, para, na Advance Phase, se deslocar para posições à frente, a partir das quais vão poder efetuar disparos sobre as unidades alemãs na fortaleza. Defensive Fire Phase, e um Fire Group alemão dispara sobre as unidades francesas na Casa de Pedra, com 12 Firepower, mais 3 da Casa de Pedra. 3 mais 3 é igual a 6, que é um 2 Moral Check na coluna do 12 Firepower. Com 4, a primeira unidade passa, e a segunda, com 7 mais 2 igual a 9, tem o seu moral quebrado. O canhão antiaéreo alemão vai efetuar um ataque sobre os morteiros franceses a 11 axis de distância, e dessa vez resolve utilizar o método habitual de disparo, e não o Infantry Firepower Equivalent, como foi feito na última fase. O número básico para atingir o alvo a 11 axis é de 7, com mais 1 como modificador pela floresta. 6 mais 1 igual a 7, e o alvo é atingido, e o canhão perde o Rate of Fire pelo 4 no dado colorido. O resultado desse disparo será efetuado na coluna do 1 Firepower da tabela, que é o equivalente ao disparo do canhão de 20 mm. Com 4 nos dados, implica em um Moral Check que a unidade francesa passa. A metralhadora média vai efetuar um disparo sobre o morteiro, com 4 Firepower mais 1, cujo resultado de 10 é uma perda. O
O canhão antitanque efetua um disparo sob empilhamento francês em WS8, necessitando de um número de 7 ou menos nos dados, com modificador de mais 3 pela casa de pedra. Com o resultado de 6, mais 3 igual a 9, o alvo não é atingido e este canhão perde o seu Rate of Fire. Uma das unidades alemãs do empilhamento na fortaleza afere-se a Line of Sight sob a unidade de morteiros. E como esta é prejudicada pela casa de madeira, encerramos essa fase da batalha e passemos para a Advanced Fire Phase. Sem ações na Advanced Fire Phase e passamos para a Ruhr Phase. A unidade francesa, com moral quebrado em WR8, se dirige para WS8 para sair da linha de tiro alemã. Sem outras ações na Ruhr Phase, vamos para a Advanced Phase, onde a movimentação mais significativa é o deslocamento do empilhamento 8-1 para a casa de madeira na elevação da fortaleza. Os empilhamentos da metade inferior do mapa ocupam posições com possível linha de tiro sob empilhamento alemão na fortaleza. E, como não há unidades em Close Combat, encerramos essa fase francesa do segundo turno e passemos para a fase alemã. Rally Phase. E não há nenhuma unidade alemã que tenha o moral quebrado. Nenhuma arma que requeira recuperação. Vamos passar para os franceses, que vão tentar recuperar o moral do líder 8-1 ferido, com os modificadores de mais 1 pelo alto rally e menos 1 pela proteção da casa. O resultado dos dados é de 3 e o líder recupera o seu moral. A outra unidade francesa, sob o counter DM, se encontra sem o líder na sua localização. Desta forma, não poderá tentar a recuperação do seu moral e apenas terá o counter DM retirado. Prep Fire Phase alemã, e o canhão antiaéreo continua na sua missão de neutralizar os morteiros franceses. Desta vez, os alemães optam por utilizar o Infantry Fire Equivalent, que permite atacar diretamente as unidades que estejam a pelo menos 16 x de distância sob a linha de visão do canhão, neste caso com 6 Firepower. Como já vimos anteriormente, como penalidades teremos menos 1 no Rate of Fire e não será possível a aquisição do alvo. Com 3 dos dados, mais 1 pela floresta é igual a 4, que na coluna dos 6 Firepower é 2 Moral Check. E a unidade francesa fica pinned. Começamos bem a fase alemã. Como o canhão manteve o Rate of Fire, é efetuado mais um ataque, com 6 dos dados, mais 1 igual a 7, que na coluna dos 6 Firepower é o Normal Moral Check. E o canhão perde o Rate of Fire, devido ao número 3 nos dados coloridos. Vamos lembrar que quando se utiliza o Infantry Firepower Equivalent, uma das penalizações é a redução no Rate of Fire por 1. A próxima unidade a efetuar o disparo é a metralhadora média, com 4 Firepower mais 1 pela floresta. Com o resultado de 5, mais 1 igual a 6, que é um Normal Moral Check na coluna do 4 Firepower, para o qual a unidade francesa não passa com 11 nos dados, tendo seu moral quebrado. E os alemães conquistam o objetivo de, por hora, manter o morteiro fora do campo de batalha. A próxima unidade a disparar nessa Prep Fire Phase é o canhão antitanque alemão, a 8 x de distância. Necessita de 7 ou menos para atingir o alvo, com mais 3 pela casa de pedra e menos 1 pela aquisição. 4 mais 2 igual a 6, e o canhão atinge o alvo e mantém o seu Rate of Fire. Os danos serão avaliados na coluna que é equivalente ao calibre do canhão na tabela, que é de 12 Firepower, sem modificadores. O resultado dos dados é de 6, que implica em 2 Moral Check. O primeiro esquadrão quebra, o segundo passa, e o terceiro, que já estava com o moral quebrado, sofre uma redução no efetivo, passando para meio esquadrão e se torna GM novamente.
Entusiasmado com o ótimo resultado, o canhão volta a disparar, pois manteve o Rate of Fire. E o resultado é catastrófico, com 12 nos dados, que implica um mau funcionamento desta arma. Os esquadrões, posicionados na elevação, junto ao líder 8-0, vão efetuar um disparo de 12 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra, em WR8. Com 8 nos dados mais 3 igual a 11, é uma perda. Como o Jin havia comentado antes, ele corrige a situação de o esquadrão portar 2 metralhadoras e distribui uma delas para outro esquadrão. Movement Phase. Um solitário esquadrão alemão avança para a Casa de Madeira em direção ao empilhamento francês com o líder 8-1, em Assault Movement. Nesta posição, sofre um Defensive First Fire da unidade francesa, a Point Blank Fire, com um total de 16 Firepower, mais 2 pela Casa de Madeira. O resultado dos dados é um fantástico 2, e as unidades francesas não sofrem covering por contarem com a presença de um líder. 2 mais 2 igual a 4, que na coluna 16 Firepower implica uma redução no efetivo, mas que o Jin interpreta erradamente como uma eliminação desta unidade. Com o resultado de 1 no dado colorido, a metralhadora mantém o seu Rate of Fire. Defensive First Fire Phase, e a metralhadora faz o disparo sob o esquadrão alemão na Casa de Pedra, com 4 Firepower mais 3. Com o resultado de 6 nos dados, mais 3 igual a 9, que é uma perda, e a metralhadora perde o Rate of Fire. O empilhamento com as metralhadoras leves efetua um disparo apenas com infantaria, sob empilhamento alemão na fortaleza, com 8 Firepower mais 4 pela fortaleza. 7 mais 4 igual a 11, uma perda. Este mesmo empilhamento efetua um disparo com as metralhadoras leves sob o canhão antiaéreo, com 4 Firepower mais 2 pelo Emplacement. 11 mais 2 igual a 13, que é uma perda. Agora é a vez do empilhamento sob o líder 9-1, tentar a sorte, com 6 Firepower mais 2 pelo Emplacement, menos 1 pelo líder menos 1. 7 mais 1 igual a 8, que na coluna do 6 Firepower equivale a um Pin Test Check, e a unidade fica Pinned. Um Fire Group, formado pelas unidades em WT7, WS8 e WR8, vão efetuar um disparo contra a posição alemã em WP8, com 12 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. 8 mais 3 igual a 11, que é uma perda. Advancing Fire Phase, e nenhuma unidade alemã pode disparar. Root Phase, portanto, que nada acontece, e nos deslocamos para Advance Phase. Advance Phase, onde a única ação será o deslocamento do líder alemão 9-1 para o X mais afastado da fortaleza. E, com esse movimento, e como não há ninguém em Close Combat, encerramos a fase alemã desse segundo turno da partida. Já estamos nos aproximando da metade dos turnos para completar esse cenário. Os franceses não têm apresentado um desempenho estelar, não tendo atingido a posse de nenhum dos edifícios considerados como pontos de vitória. Para relembrar, os franceses precisam conquistar até o fim do cenário pelo menos 4 dos 6 edifícios marcados com V no mapa, e aparentemente estão longe disso. O avanço, pela metade superior do mapa, está estagnado devido a um forte aparato defensivo alemão localizado na área elevada em torno do edifício objetivo em WO9. Além do suporte do canhão antitanque, que desafortunadamente engripou no último episódio. Na região central do cenário, os alemães reinam absolutos, pois tomaram posse do edifício em WO5, verdadeira fortaleza, com fantásticos mais 4 de bônus defensivo, e será um verdadeiro desafio deslocar um forte efetivo alemão daquela posição.
porção leste do mapa. O avanço parece um pouco mais promissor. Unidades francesas se aproximando de um dos edifícios objetivos. Neste flanco, porém, uma posição com metralhadora média e um canhão antiaéreo tornam o avanço francês lento e difícil. E, naquele setor, um recurso importante para os franceses, o morteiro de 60mm, ainda não disse ao que veio e ainda não forneceu suporte para as atividades ali desenvolvidas. Muito bem, com o cenário apresentado, vamos prosseguir com a batalha. Rally Phase francesa do terceiro turno, e os franceses apresentam 3 unidades sob o counter DM. Infelizmente, nenhuma delas se encontra junto ao líder para auxiliá-los na recuperação do moral. Como os franceses têm iniciativa nessa fase, têm o direito a um único auto-rally e vão tentar essa manobra com a equipe responsável pelos pouco efetivos morteiros. Com os modificadores de +1 pelo auto-rally e -1 pela floresta, essa unidade requer pelo menos 8 ou menos para recuperar o seu moral. Infelizmente, o número dos dados é 9, e com isso essa unidade persiste com seu moral quebrado, e apenas o counter DM é retirado. As outras unidades francesas também têm o counter DM retirado. É a vez alemã, e vamos tentar recuperar a funcionalidade do canhão antitanque. Será necessário obter 1 no lançamento de um dado, e caso o resultado seja 6, esse canhão será definitivamente eliminado da partida. Com o resultado de 3, tudo fica como dantes. Prep Fire Phase e o esquadrão em WR8 efetua um disparo em WP8 com 4 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. 7 mais 3 igual a 10, que na coluna do 4 Firepower é uma perda. Mas nenhuma unidade francesa vai disparar. Passemos para Movement Phase. Em uma manobra arriscada, o esquadrão acompanhado pelo líder 8-1 abandona a metralhadora média e ambos avançam para a Casa de Madeira em ex-adjacente ao empilhamento alemão na fortaleza, em Assault Movement. A ideia é sobreviver aos disparos alemães e entrar em Close Combat a seguir. Com essa movimentação, sofre um disparo a queima-roupa, Point Blank Fire, dos alemães, que utilizam apenas o Firepower da infantaria, que neste caso será dobrado devido o disparo ser a queima-roupa, com 16 Firepower, mais 2 pela Casa de Madeira. 8 nos dados, mais 2 igual a 10, que na coluna do 16 Firepower é um Normal Moral Check. Com o resultado de 9 nos 2 lançamentos, as 2 unidades têm o seu moral quebrado e são colocadas sob um counter DM em mais uma fracassada tentativa francesa. O empilhamento francês, com o líder 9-1, avança para uma posição segura na base da elevação, de onde poderá avançar sobre a Casa de Madeira na Advance Phase. Os franceses resolvem reduzir os esforços desenvolvidos na porção oeste do mapa. Iniciam uma retirada de forças daquele flanco, para direcioná-las para as regiões central e inferior do cenário. Um dos esquadrões com metralhadora leve avança em Assault Movement, onde sofre um ataque das metralhadoras que não dispararam ainda a partir da fortaleza. Com 6 Firepower, -1 pelo movimento em terreno aberto com modificador, há grande chance de sucesso nesse disparo. O resultado é de um duplo 3, e essa unidade apresenta o Covering, pois não se encontra acompanhada por um líder, e o resultado desse disparo será avaliado na coluna do 4 Firepower. 6 menos 1 igual a 5, que resulta em um Moral Check na coluna do 4 Firepower. A unidade francesa obtém um 12 nos dados, que implica na sua imediata redução para meio esquadrão, que é o que acontece quando ocorre o resultado de 12 na checagem do moral, além de ter o seu moral quebrado.
O dia não parece ser dos franceses. Aproveitando que as unidades alemãs da fortaleza já efetuaram seus disparos, o outro esquadrão francês avança para uma posição protegida e, em seguida, penetra no edifício objetivo, sendo a primeira unidade francesa a ter sucesso. Ao efetuar esse movimento, essa sofre um ataque do esquadrão com a metralhadora média, com 4 firepower da metralhadora e 2 firepower da infantaria, em um total de 6 firepower, mais 3 pela casa de pedra, menos 1 pelo non-assault movement. O resultado dos dados é de 9, mais 2 igual a 11, que é uma perda na coluna de 6 firepower, e a metralhadora perde o rate of fire devido ao 3 no dado vermelho. Como última movimentação nessa fase, o líder ferido, 8 menos 1, utiliza os 3 Movement Factors a que tem direito e procura se aproximar do empilhamento com as unidades com o moral quebrado no XWS-8. Defensive Firephase. As unidades de infantaria alemã na fortaleza, já marcadas com Counter First Fire, vão poder disparar o seu Final Fire sobre as unidades que estejam em X adjacente ao seu, que neste caso é o empilhamento francês que teve previamente o seu moral quebrado. 8 Firepowers, reduzidos pela metade pelo subsequente First Fire e novamente dobrados pelo disparo a queima-roupa, serão, portanto, 8 Firepower, mais 2 pela casa de madeira. O resultado dos dados é de 7, mais 2 igual a 9, que é um Pin Test Check. Como essas unidades já se encontram quebradas, nada acontece. Um disparo da unidade alemã com 4 Firepower, sem modificadores, que tem como intuito uma maior injúria sobre os esquadrões franceses que já se encontram quebrados, resulta em uma perda com lançamento de 8 nos dados. O canhão antiaéreo efetua um disparo utilizando o Infantry Firepower Equivalent de 6 Firepower sobre empilhamento quebrado na casa de madeira. Com o resultado de 7, com 5 no dado colorido, mais 2 pela proteção da casa de madeira, igual a 9, que é uma perda, e o canhão perde o seu Rate of Fire. O Fire Group é formado na elevação a leste e vai disparar sobre a unidade francesa na casa de pedra, com 12 Firepower, mais 3 pela casa de pedra. O resultado de 6, mais 3 igual a 9, que na coluna do 12 Firepowers é um Normal Moral Check, que o esquadrão francês passa com o resultado de 4. Advancing Firephase. A unidade francesa com metralhadora efetua um improvável disparo sobre as unidades alemãs na fortaleza. Com fracos 2 Firepower, o resultado dos dados é de um duplo 2, que implica um covering, o que, resumidamente, é uma perda. Os esquadrões franceses 648 e 458 tentam outros disparos improváveis, também com 2 Firepower, mais 3 pela proteção da casa de pedra, sobre a unidade alemã em WP8, que resultam em novas perdas. Rout Phase, e as unidades sob o Counter DM e que estejam adjacentes a unidades inimigas em boa ordem, devem se retirar para áreas protegidas por florestas ou edificações, ou mais próximas em termos de Movement Factor. No caso do empilhamento francês com líder 8 menos 1, essa posição é a casa de madeira na sua retaguarda, e é para ela que eles se dirigem. A unidade com a metralhadora leve também se retira para a casa de madeira na sua retaguarda. Advance Phase, e a unidade com a metralhadora leve avança 1x, assim como o empilhamento com o líder 9 menos 1, sobe o declive e adentra na casa de madeira, onde vai poder auxiliar as unidades quebradas que ali se encontram no seu rally. Nessa manobra, tem que deixar para trás um dos esquadrões que o acompanhavam, pois há um limite de empilhamento de no máximo 3 esquadrões por hex. O esquadrão que sobrou sobe também o aclive utilizando a estrada. O líder ferido também avança em direção à casa com os 2 esquadrões quebrados, e o esquadrão 458 tenta se dirigir para a porção inferior do mapa. Como não há close combat, passamos para a fase alemã desse emocionante terceiro turno.
Rally Phase da fase alemã, e a primeira atividade é a tentativa de recuperação da função do canhão antitanque alemão. Esta tentativa é frustrada totalmente e com duplo 6, esse canhão é eliminado do cenário. Agora é a vez dos franceses, que conseguem a recuperação do líder 8-1 com o resultado de 4 nos dados. O esquadrão que acompanhava o líder não obteve a mesma sorte e, com 9 nos dados, o mesmo permanece quebrado e o counter GM é retirado. Prep Fire Phase, o esquadrão em WP8 dispara contra o líder ferido 8-1, com 4 Firepower e 0 Dice Roll Modifier. Com 10 nos dados, é uma perda. O esquadrão 447 no X adjacente replica o mesmo disparo de 4 Firepowers e 0 DRM. Com o resultado de 4, temos um Moral Check. Que com 8 nos dados, esta unidade quebra. O esquadrão 467 faz o disparo sobre o empilhamento com o líder 9-1 na elevação, que, com o resultado de 8 mais 2 igual a 10, que é uma perda na coluna do 4 Firepower. Nenhuma outra unidade vai disparar. Vamos para Movement Phase. Como a equipe 228 perdeu seu canhão, esta se torna CX e se encaminha para a porção inferior do cenário para auxiliar na operação do canhão remanescente, em caso de haver necessidade. O esquadrão 447, que se encontrava na elevação na parte superior do mapa, também se desloca, com o objetivo de atingir a área central do cenário. Neste movimento, sofre um ataque do esquadrão francês em WO5, que o Jin considera como sendo de 4 Firepower. Na verdade, deveria ser de 2 Firepower, pelo alvo estar além da distância ideal de disparo, que é de 5x. Mais um pela floresta, menos um pelo Non-Assault Movement. O resultado dos dados é de um duplo 1, e a unidade que disparou sofrerá covering por haver obtido um duplo sem estar com um líder, forçando com que os resultados sejam analisados na coluna imediatamente à esquerda, na coluna de Firepowers da tabela. O Jin fará análise na coluna de 2 Firepower e não, como seria correto, na de 1 Firepower. O resultado de 2 na coluna de 2 Firepower é um Casualty Reduction, ou seja, esse esquadrão se torna um meio esquadrão e, além disso, deve se submeter a um Moral Check, que a unidade, com 3 nos dados, passa. Defensive Fire Phase, e a unidade com a metralhadora leve dispara sobre o canhão antiaéreo, com 6 Firepower, mais 2 do Emplacement. O resultado de 8, mais 2 igual a 10, uma perda. Um dos esquadrões junto ao líder 9-1 na elevação, que deveria ter recuperado a metralhadora média na Rally Phase, o faz agora sob o olhar complacente do Jin, e faz um disparo de 6 Firepower. 4 Firepowers da metralhadora e 2 Firepower da infantaria, mais 2 pelo Emplacement. O resultado de 4, que na coluna dos 6 Firepower é 2 Moral Check. 6 mais 2 igual a 8 e a coluna alemã fica Pinned. O Fire Group é formado e com 8 Firepower vai fazer um ataque sobre a unidade na elevação, com mais 3 como modificador. 8 mais 3 igual a 11, que é uma perda. Advance Fire Phase. O esquadrão com a metralhadora média dispara sobre a unidade francesa com a metralhadora leve. 4 Firepower da infantaria, reduzidos para a metade, que resulta em 2 Firepower devido ao Advance Fire Phase. Reduzidos pela metade novamente, para 1 Firepower, pela distância de 5x, acrescentados por 1 pela capacidade que esse esquadrão tem de Assault Fire, resultando em 2 Firepower da infantaria, acrescentados 2,5 Firepower, que é metade do Firepower da metralhadora,
que resulta em 4,5 Firepower, que serão analisados na coluna do 4 Firepower. Com 4 Firepower mais 3 pela Casa de Pedra, o resultado é de 5. Mais 3 igual a 8, que na coluna do 4 Firepower é uma perda. Nenhuma outra unidade vai poder disparar. Então passamos para a Road Phase, onde os franceses sofrem com mais um revés e tem que efetuar a retirada do líder quebrado e ferido 8-1 para a área de floresta, longe de seu objetivo original, se aproximar das unidades quebradas em WS8. Pois se efetuasse o seu route para a Casa de Madeira, onde essas unidades com moral quebrado se encontram, estaria se aproximando de axes de unidades inimigas conhecidas em WP9. Este líder se movimenta para a Casa de Madeira, em um total de 4 Movement Factors desde o início de sua movimentação, o que não é legal, pelo fato de estar ferido e possuir apenas 3 Movement Factors, e isto será corrigido mais à frente. Advance Phase e a equipe em CX entra na casa com a metralhadora média. O semi-esquadrão avança um X para o X protegido pela floresta e o líder 9-1 se junta ao empilhamento na fortaleza, de onde nunca deveria ter saído. E avancemos, pois, para a Rally Phase do quarto turno, quando atingimos a metade dos turnos do cenário e surpreendemos os franceses muito longe de atingir seus objetivos. Alô amigos, bem-vindos de volta para a continuação destas que serão as fases francesa e alemã do quarto turno do cenário S16, o Advanced Squad Leader Starter Kit 2, o Legio Patria Nostra, que é o moto da Legião Estrangeira Francesa. Até agora, apesar da superioridade numérica e de qualidade das forças francesas, estas pouco avançaram na conquista dos objetivos propostos, que são o domínio de 4 das 6 edificações marcadas com um V no mapa. De toda forma, os franceses estão mudando de tática e passam a deslocar unidades do flanco leste para se dirigir ao flanco oeste, na porção inferior do cenário. O objetivo principal dessa fase será a conquista da fortaleza na região central da batalha e, a partir daí, formar uma base de fogo a partir da qual possam exercer pressão sobre as edificações que são o objetivo primário deste cenário. Os alemães, apesar de se encontrar em uma posição confortável nesse momento, sabem que ainda resta poder de fogo e tempo para as unidades francesas atingirem seus objetivos e, com base nessa percepção, já iniciaram movimentações no sentido de concentrar suas forças no entorno das edificações que serão os objetos dos esforços franceses. Após essa breve introdução, vamos dar continuidade a essa intensa batalha, na qual o resultado está longe de estar definido, e passemos para a Rally Phase da fase francesa deste quarto turno da partida. Antes de iniciar, vamos corrigir um erro que havia sido cometido na fase anterior, onde o líder ferido se deslocou utilizando 4 Movement Factors na Route Phase, quando poderia ter utilizado apenas 3 Movement Factors que dispunha para tanto. Portanto, essa unidade volta para a região de floresta. Rally Phase. E aproveitando essa oportunidade, este líder efetua a checagem do seu moral e com duplo 2 consegue reaver o seu moral. O sucesso se repete com o esquadrão francês junto ao líder 9-1, em um ótimo início de fase francês. Como tem direito a um alto rally, esse é tentado pela unidade francesa na Casa de Pedra, no setor leste do mapa. Mais um pelo alto rally, menos um pela proteção da Casa de Pedra, ou seja, DRM de 0. 9, que é superior ao moral desse esquadrão, e este permanece com moral quebrado. Não há unidades alemãs que necessitam de ação nessa fase. Passemos direto para Prep Fire Phase. O esquadrão com metralhadora leve dispara sob empilhamento alemão na fortaleza, com um total de 6 Firepower mais 4.
4 mais 4 igual a 8, que na coluna do 6 Firepower é um Pin Test Check, no qual tanto o líder e os esquadrões que o acompanham passam tranquilamente. Nenhuma outra unidade vai efetuar disparo. Passamos para Movement Phase. As unidades francesas continuam com a estratégia de mudar o eixo do seu ataque para o setor oeste e começam esse movimento movimentando o esquadrão 458 em Assault Movement em direção à floresta. Neste movimento sobra um First Defensive Fire do esquadrão 447 alemão, com 4 Firepower, menos 1 pelo movimento em terreno aberto. Com um duplo 3, essa unidade sofre o chamado Covering, onde a avaliação do disparo desta unidade será efetuada na coluna do Firepower imediatamente à esquerda do original, e nesse caso será na coluna de 2 Firepower. 6. Menos 1 pelo movimento em terreno aberto, temos 5, que na coluna do 2 Firepower seria um Normal Moral Check. Porém, mais uma vez, o Jin erra e considera como Pin Test Check. O Jin parece ter um claro viés anti-nazi. Como efeito negativo do Covering, a unidade alemã não poderá mais disparar nesta fase. O esquadrão 648 se desloca em direção oeste e sofre um ataque do outro esquadrão alemão na elevação, com 4 Firepower, menos 1 pelo movimento em terreno aberto. 7, menos 1 igual a 6, que é um Normal Moral Check na coluna do 4 Firepower. Com 9 nos dados, a unidade francesa tem o seu moral quebrado. Um subsequente Force Fire é feito, com metade do Firepower original sobre a mesma unidade francesa. O resultado dos dados é o melhor possível, um duplo 2. Como vimos anteriormente, com um duplo 2, essa unidade sofre o Covering e o seu disparo será avaliado na coluna do 1 Firepower. 2 menos 1 é igual a 1, que é um Casualty Reduction e 1 Moral Check. Essa unidade se torna um meio esquadrão e, com 8 mais 1 igual a 9, tem o seu moral quebrado novamente. E como é um meio esquadrão, deve ser retirado do jogo. Aproveitando o fato das unidades alemãs já haverem disparado, o líder ferido 8-1 se movimenta novamente em direção às unidades com moral quebrado na Casa de Pedra. No caminho, passa por um X com 2 Residual Fire sem sofrer o devido ataque, em mais uma manifestação de claro ativismo anti-nazi. Em um movimento interessante, os caras do esquadrão 458 na elevação se movem, em Assault Movement, para X adjacente ao empilhamento alemão, na fortaleza. Nessa posição, sofre um ataque de uma das metralhadoras leves do empilhamento, a queima-roupa, com 6 Firepower, menos 1, pela movimentação em terreno livre. O resultado dos dados é de 5, menos 1 igual a 4, que é um 2 Moral Check. Com 3 no dado colorido, a metralhadora perde o Rate of Fire. A checagem do moral resulta em 9, mais 2 igual a 11, e essa unidade tem seu moral quebrado, e um counter de 2 Residual Fire é colocado sobre o X. O empilhamento sobre o líder 9-1 se move em Assault Movement para a casa de madeira adjacente ao empilhamento alemão. Nesse momento, as unidades alemãs vão utilizar todo o seu poderio remanescente e vão lançar um ataque dos 2 esquadrões e da metralhadora leve, com um total de 11 Firepower, dobrados para 22 por ser um disparo a queima-roupa, que deverá ser analisado na coluna do 20 Firepower. 11 mais 2 pela proteção da Casa de Pedra, menos 1 pelo líder, menos 1, é 12, o que é um Pin Test Check, que as unidades francesas passam incólumes, e um counter de 8 Residual Fire é colocado sobre o X atacado. Um subsequente First Fire é tentado, agora apenas com o Firepower da infantaria, uma vez que as metralhadoras perderam o Rate of Fire nos disparos anteriores. 8 Firepower, reduzidos a metade por ser um Subsequent First Fire, e dobrados por ser um disparo a queima-roupa, portanto com 8 Firepowers, mais 2 pela Casa de Madeira, menos 1 pelo líder, menos 1. 4 mais 1 igual a 5, que na coluna do 8 Firepower é 2 Moral Check. O líder tem seu moral quebrado,
E com o resultado dos dados de 12, sofre um ferimento e tem sua qualidade reduzida de 9-1 para 8-0. E o Jin se torna antinazi novamente, e não checa se o ferimento desse líder foi fatal ou não. Para checagem do ferimento, um dado é lançado, e caso o resultado seja de 5 ou 6, esse líder seria eliminado. Novo lançamento dos dados, com 6 mais 2 igual a 8. O próximo esquadrão francês se torna Pinhead. Com 5 mais 2 igual a 7, o segundo esquadrão francês passa. Com 7 mais 2 igual a 9, o esquadrão e o líder 8-1 tem o seu moral quebrado. E com 6 mais 2 igual a 8, o esquadrão francês fica Pinhead. O próximo ataque é da metralhadora média alemã, sob a unidade francesa, com a metralhadora leve da Casa de Pedra, com 6 firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. O resultado dos dados é 4, mais 3 igual a 7, que é o Normal Moral Check. Com o resultado de 7, a unidade francesa passa. O canhão antiaéreo dispara com Infantry Firepower Equivalent de 6 Firepower sobre o mesmo esquadrão francês na Casa de Pedra. 7 mais 3 igual a 10, que é uma perda na coluna de 6 Firepower. Finalmente, a última unidade alemã a realizar o Defensive Fire é do esquadrão 467 sobre a mesma unidade francesa, com 4 Firepower mais 3 pela Casa de Pedra. 9 mais 3 igual a 12, que é uma perda. Advancing Fire Phase. Os esquadrões Pinhead disparam sobre o empilhamento no X adjacente. Cada esquadrão francês terá o seu Firepower reduzido à metade, para 2 Firepower por estar Pinhead, e novamente reduzidos pela metade para 1 Firepower por ser o Advancing Fire Phase. E novamente elevadas ao dobro para 2 Firepower por esquadrão por ser um disparo a queima-roupa. Com 6 Firepower dos esquadrões mais 2 Firepower da metralhadora média, e um total de 8 Firepower, com um modificador de mais 4 pela fortaleza. 4 mais 4 igual a 8, que na coluna do 8 Firepower é um Normal Moral Check. O líder alemão passa. O primeiro esquadrão, com duplo 6, sofre uma Casualty Reduction, e como o valor de 12 é maior que a soma do moral desse esquadrão mais o ELR, o Experience Level Rate, essa unidade também tem sua qualidade reduzida, de primeira para segunda classe. Com 8 nos dados, o último esquadrão alemão fica Pinhead. Ups, com uma pequena trapaça, o Jin, que havia esquecido de mover o esquadrão francês 458 na Movement Phase, o faz neste momento, deslocando essa unidade para a base da elevação central do mapa. Root Phase, o esquadrão sob o Counter DM se dirige para a Casa de Pedra na base da coluna. Os dois líderes franceses quebrados sob o Counter DM se deslocam para a Casa de Madeira na retaguarda. O esquadrão alemão, sob o Counter DM, se desloca junto ao líder 9-1 para o outro X da fortaleza, encerrando a Rout Phase. Advance Phase, e o esquadrão francês 458 se desloca da base da elevação central para a crista desta elevação, e é a única movimentação realizada nesta fase. Não há unidades em Close Combat e os counters de PIN são retirados e passamos para a fase alemã do quarto turno. Rally Phase, e é tentado o rally da unidade alemã sob o Counter DM, com mais 4 pelo DM, menos 1 pelo líder menos 1 e menos 1 pela casa. 7 mais 2 igual a 9, e esse esquadrão permanece quebrado. Agora é a vez do empilhamento francês junto ao líder 8-1, ferido, e os dois esquadrões recuperam o seu moral. Alto rally dos líderes da Casa de Madeira, com mais 4 pelo Counter DM, mais 1 pelo Alto Rally, menos 1 pela casa. Com 4 nos dados, o primeiro líder recupera o seu moral
e vai poder auxiliar o segundo líder no seu rally. Teremos então mais 4 pelo DM, menos 1 pela casa. O resultado nos dados é um péssimo 12, que causa imediatamente o ferimento no líder 8-1, cujo ferimento não é fatal com 2 no lançamento de um dado. Além disso, sofre uma redução em sua qualidade, passando a ser um líder 7-0. Ainda é tentado um alto rally do esquadrão com morteiro, e novamente os franceses não têm sorte com o resultado de 9. Prep Fire Phase, e começamos com o disparo da unidade alemã, 447, na elevação, sob o esquadrão francês na outra elevação, com 4 Firepower e 0 modificadores. Com um resultado fantástico de 2, a unidade alemã sofre Covering, e o disparo será analisado na coluna de 2 Firepower. O esquadrão francês sofre uma redução no seu efetivo, se tornando um meio esquadrão. Essa unidade também sofre um Moral Check, pelo qual os dados resultam em 7, mais 1 igual a 8, e essa unidade deveria ter se tornado Pinned, e não ter seu moral quebrado, que é o que o Jin considera. Novo disparo de 4 Firepower, com 0 Dice Roll Modifier, e é efetuado pelo esquadrão alemão, que com 8 nos dados é uma perda. O esquadrão 468 dispara contra a unidade com metralhadora leve, com 4 Firepower mais 3 pela casa de pedra. 5 mais 3 é igual a 8, que é uma perda na coluna do 4 Firepower. O canhão antiaéreo efetua um disparo utilizando o método tradicional do Two Hit. A 4 axis de distância, o número básico para atingir o alvo é de 8. Com um duplo 1, o alvo é atingido. E mais do que isso, é um Critical Hit, onde o disparo tem o seu Firepower dobrado, e neste caso passa de 1 para 2 Firepower, e mais do que isso, os modificadores passam a ser invertidos, ou seja, em vez das unidades francesas contarem com mais 3 pela casa de pedra, isto passa a ser um menos 3. Como se não bastasse isso, o canhão mantém o Rate of Fire. Definitivamente os deuses dos dados não favorecem aos franceses. Com duplo 2 dos dados, essa unidade não sofre covering por ser um canhão. E menos 3 do modificador invertido pela Critical Hit é um Kill in Action, e o esquadrão francês é eliminado. Como o canhão manteve o seu Rate of Fire, esse efetua um disparo contra o empilhamento francês na casa de pedra, a 5 axis de distância, necessitando de 8 para atingir o alvo com mais 3 de modificadores. 7 mais 3 é igual a 10, e o alvo não é atingido, mas o canhão mantém o seu Rate of Fire. Um counter de menos 1 Acquisition é colocado sobre o alvo, e o número para atingir o alvo é de 8, mais 3 pela casa de pedra, menos 1 pela Acquisition. 7 mais 2 igual a 9, e o alvo não é atingido, o counter de Acquisition passa a ser de menos 2, e o canhão, com o resultado de 3 no dado colorido, mantém o seu Rate of Fire. 8 para atingir, mais 3 pela casa de pedra, menos 2 pelo Acquisition. 7 mais 1 igual a 8, e o alvo atingido, e o canhão finalmente perde o seu Rate of Fire. 8 na coluna de 1 é uma perda. Movement Phase, o esquadrão alemão na fortaleza, agora que a ameaça do esquadrão francês com metralhadora leve foi neutralizada, abandona essa posição e vai se dirigir para a nova posição defensiva no edifício de pedra. O meio esquadrão 237 se desloca pela floresta, onde sofre um disparo do esquadrão francês. Porém, quando é ferida a linha de visão, esta se mostra bloqueada. A unidade francesa recebe um counter de Final Fire e os alemães podem seguir em frente. O líder alemão, 9-1, se desloca e se junta com o esquadrão que também abandonou a posição na fortaleza. O Jin transfere a posse da metralhadora média para os operadores do canhão de 75mm, perdido em uma etapa anterior. Essa troca de posse deveria ter sido efetuada na Rally Phase, mas vamos lá. O esquadrão alemão vai então se deslocar para as proximidades do líder 9-1.
Defensive Phase, e uma hora empilhamento francês dispara com um esquadrão e a metralhadora média sob o canhão antiaéreo com 8 Firepower, mais 2 pelo Emplacement. 7 mais 2 igual a 9, que é um Pin Test Check, e o grupamento alemão passa. Agora o disparo será com as duas unidades de infantaria que ainda não dispararam, com 8 Firepower, mais 2 pelo Emplacement. 9 mais 2 igual a 11, nova perda. Advance em Fire Phase, sem ações. Rout Phase, esquadrão francês, sob o counter DM, se dirige para a Casa de Madeira, onde se encontram os líderes franceses. Advance Phase, e as unidades alemãs se movem para suas novas posições defensivas. Não há Close Combat. Finalizamos esse turno e vamos partir para o quinto turno. Bem, amigos, as coisas vão muito, mas muito mal mesmo para os franceses, que perderam unidades importantes nesse turno, onde perderam também a posse que detinham sobre a única edificação objetivo. Nesta próxima fase, vão certamente reconquistar a fortaleza que foi abandonada pelos alemães, e a partir dali tentar lançar um desesperado e final ataque em direção aos objetivos. Rally Phase da fase francesa do quinto turno dessa partida. Vamos começar tentando o rally do líder ferido francês que se encontra quebrado, e nessa tentativa será auxiliado pelo outro líder no mesmo X. Este líder não se encontra sob o counter GM e terá como único modificador o -1 devido à proteção da casa. E, realmente, a coisa está ficando mais feia a cada instante. No resultado de 12, esse líder não é reanimado e sofre um novo ferimento, que deverá ser checado através do lançamento de um dado. E, caso o resultado seja 4, 5 ou 6, esse líder será eliminado. No resultado de 3, esse líder permanece ferido no tabuleiro. E aqui, o Jin erra mais uma vez. E uma releitura do livro de regras diz que uma unidade com moral quebrado e que lança 12 nos dados deve ser retirada do tabuleiro. Vamos nós! Nova tentativa de rally com esquadrão neste mesmo X. Mais 4 pelo counter GM e -1 pela casa. 6 mais 3 igual a 9 e essa unidade permanece com moral quebrado. Com o alto rally a que tem direito, é tentado o rally da equipe da unidade de morteiros. Mais 1 pelo alto rally, -1 pela proteção da floresta. Com 7, essa unidade recobra o seu moral. Prep Fire Phase. E nenhum disparo será efetuado pelos franceses. Passamos para a Movement Phase. Finalmente, os franceses avançam e conquistam a fortaleza perdida no início do cenário. A unidade alemã quebrada no X adjacente recebe novamente o counter DM. O Fire Group é formado com os esquadrões dos X, WM4, WM5 e WL4, com 12 Firepower dos esquadrões de infantaria, mais 4 pela fortaleza. O modificador do líder não será utilizado nesse disparo, pois no caso do Fire Group, o líder só poderá auxiliar no disparo caso haja um líder em cada X, pelo menos no Starter Kit. 4 mais 4 igual a 8, 1 Moral Check. Um dos esquadrões fica pinned e os outros dois passam. Um counter de 6 Residual Fire é colocado sobre o X e vamos para o subsequente First Fire. Agora com a metralhadora média. Um novo disparo é efetuado com 8 Firepower mais 4 pela fortaleza. 3 nos dados, mais 4 igual a 7, que é 1 Moral Check. 8 mais 1 igual a 9 e esse esquadrão quebra. Com o sanguinolento 12 de novo, o segundo esquadrão é reduzido para meio esquadrão e também quebra. E o último esquadrão, com resultado de 7 mais 1 igual a 8, fica pinned,
com um sucesso de 100% por parte do disparo alemão. O canhão antiaéreo faz o disparo sobre esse empilhamento, a 4x de distância, com um número básico de 8 para atingir o alvo, mais 4 pela fortaleza. Com 10, é uma perda e o canhão perde o Rate of Fire, e o counter de -1 Acquisition é colocado sobre o X. A metralhadora média tenta um novo ataque sobre as unidades francesas da fortaleza. E, com 5, mais 4 igual a 9, que é uma perda, e a metralhadora também perde o Rate of Fire. O esquadrão 458 se movimenta em direção à elevação da fortaleza. O empilhamento, junto ao líder 8-1 ferido, avança em Assault Movement para a Casa de Pedra em frente aos esquadrões alemães nas Casas de Pedra da elevação. E sofre um ataque das unidades alemãs com 8 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. 7, mais 3 igual a 10, que é uma perda na coluna do 8 Firepower. O subsequente First Fire é tentado com 4 Firepower. Com um duplo 3, é uma perda. O líder ferido se dirige para a casa onde a unidade quebrada com a metralhadora leve se encontra, e esta é a última movimentação desta fase. Defensive Fire Phase, e como todos os esquadrões alemães que poderiam disparar já o fizeram, vamos para Advanced Fire Phase. Advanced Fire Phase. E a unidade morteiro efetua um disparo sobre o canhão antiaéreo, a 11x de distância, com número básico de 7 para atingir o X, sem modificadores. Com 7, o X é atingido. E como o dado colorido gerou um resultado superior ao número do Rate of Fire desse morteiro, ele perde o seu Rate of Fire. Com 11 nos dados, mais 2 pelo modificador do Emplacement, é uma perda e um counter de 1 Acquisition é colocado sobre o X. Um disparo improvável e desesperado é tentado pelo esquadrão Pinned na fortaleza, com 1 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra, onde está o empilhamento, com o líder 9-1, que resulta, obviamente, em outra perda. Ataque do empilhamento junto ao líder 8-1, com 4 Firepower mais 3 pela Casa de Pedra. 8 mais 3 igual a 11, é uma perda. Rout Phase, e as unidades francesas na fortaleza optam por permanecer onde estão. A unidade alemã na fortaleza sai da posição em que se encontra e se move em Low Crawl para o X adjacente. Dessa forma, não sofrerá interdição. Advance Phase, o esquadrão 458 se move em direção da elevação. Empilhamento sobre o líder 8-1 se divide e avança em direção a X adjacentes da elevação no setor leste. Como não há nenhuma unidade em Close Combat, finalizamos a fase francesa desse quinto turno. Rally Phase da fase alemã. Tentado o alto rally da unidade alemã sob o counter DM. E o esquadrão não passa. O esquadrão francês, com líder 8-0, consegue reaver o seu moral. O outro líder francês na elevação efetua um alto rally com sucesso e auxilia na restauração do moral do esquadrão que o acompanha. Prep Fire Phase, e um disparo de 4 dobrado para 8 Firepower é lançado sobre o esquadrão francês com líder 8-1, com 0 de modificadores. 6. Essa unidade sofre o Covering, e o resultado desse disparo se desloca para o 6 Firepower na tabela, que é 1 Moral Check. O líder passa, porém, com lançamento de 10, mais 2 igual a 12, o esquadrão que acompanha o líder quebra
em mais um golpe para os franceses. O outro esquadrão na elevação também dispara sobre o meio esquadrão francês 228, que, com 12, é uma perda. O canhão antiaéreo efetua um disparo a 11 x de distância contra o morteiro, necessitando de 7 ou menos para atingir o alvo, mais um pela floresta. O resultado de 2 é mais uma péssima notícia para os franceses, pois é um critical hit, onde o firepower será dobrado e o modificador mais 1 pela floresta será invertido para menos 1. 6 menos 1 igual a 5, que na coluna do 2 firepower é um normal moral check, que, com o lançamento de 9 nos dados, faz com que o esquadrão tenha o seu moral quebrado. Como manteve o Rate of Fire, esse canhão dispara sob empilhamento na fortaleza a 4 x de distância, necessitando de 8 ou menos para atingir o alvo, mais 4 pela fortaleza. 6 mais 4 igual a 10, que é uma perda, e o canhão mantém o Rate of Fire. Novo disparo, agora com menos 1 do Acquisition, mais 4 pela fortaleza. 5 mais 3 igual a 8, o alvo é atingido e o canhão perde o seu Rate of Fire. E a sorte continua com os alemães. Com 3 nos dados, temos um moral check na coluna de 1 firepower. Com 4, o esquadrão passa na checagem do moral. O segundo esquadrão, que já estava quebrado, tem seu moral novamente quebrado e sofre uma redução no seu efetivo. O último esquadrão é atingido com lançamento de dados de 6, mais 1 igual a 7, e esta unidade estaria pinned se não já tivesse com o moral quebrado. Aproveitando o enfraquecimento das tropas francesas que ocupam a fortaleza, os alemães ensaiam um contra-ataque. O esquadrão 467 se desloca para o X adjacente da fortaleza, em Assault Movement. Este X sofre um disparo do esquadrão francês com metralhadora leve, com um total de 6 firepower, menos 1 pelo movimento em terreno aberto. Com lançamento nos dados de 12, que parece perseguir os franceses, esse ataque é uma perda, e a metralhadora engripa. Como os dados geraram duplo, essa unidade também não vai poder disparar novamente nessa fase, e recebe um counter de Final Fire. O esquadrão sob o líder 8-1 na elevação efetua um disparo de 2 firepower, menos 1 pela movimentação em terreno aberto, menos 1 pelo líder menos 1. Com o resultado de 7, menos 2 igual a 5, que seria um moral check, porém o GIN considera como um pin test check, e a unidade alemã se torna pinned com lançamento de 8 nos dados. Este mesmo esquadrão tenta o Subsequent First Fire, cujo resultado é uma perda. O esquadrão 447 faz um movimento ousado em direção ao edifício objetivo em WO3, onde sofre um disparo do empilhamento da fortaleza, com 4 firepower, menos 1 pelo movimento em terreno aberto e menos 1 pelo Non-Assault Movement. Com uma das poucas boas notícias para os franceses até agora, os dados resultam em 3, menos 2 igual a 1, que é um Kill in Action, e o esquadrão alemão é eliminado da partida. Em um movimento arriscado, o empilhamento alemão com o líder 9-1 avança, em Assault Movement, para a X adjacente à fortaleza, em posse dos franceses, onde recebe um Subsequent First Fire, com 2 firepower, dobrados para 4 firepowers por ser a queima-roupa, menos 1 pela movimentação em terreno aberto. Com duplo 4, essa unidade apresenta Covering, e com 8-1 igual a 7, que é uma perda na coluna do 2 firepower. O esquadrão francês 248 tenta um disparo contra a Casa de Pedra com 4 firepower, mais 3. Com duplo 3, a unidade apresenta Covering, e 6 mais 3 igual a 9, que é uma perda na coluna do 2 firepower. O Subsequent First Fire ainda é tentado, com 2 firepower, mas o lançamento de mais um duplo estraga totalmente os planos franceses. Defensive Fire Phase e nenhum disparo francês efetuado. Passamos para Advanced Fire Phase.
esquadrão alemão, com a metralhadora leve, efetua um disparo com 2 Firepower, mais 4 pela fortaleza, menos 1 pelo líder menos 1, que é uma perda com resultado de 8. Um último disparo efetuado pelo meio esquadrão 237 alemão, sobre o meio esquadrão 238 francês, com 1 Firepower e 0 modificadores, que é outra perda. Rout Phase. As unidades francesas quebradas na fortaleza devem obrigatoriamente se deslocar para longe das unidades alemãs em boa ordem adjacentes e se deslocam para a casa de madeira em WP4. O líder 8-1 se desloca com o esquadrão quebrado em WQ9 para a casa de pedra na retaguarda. Advance Phase. Empilhamento alemão com o líder 9-1 avança com o esquadrão e ocupa uma posição na fortaleza, entrando em Close Combat com o esquadrão francês ali localizado. Close Combat e, como esse Close Combat está acontecendo em um X protegido, será necessária a avaliação se ocorrerá uma emboscada. Para tanto, serão lançados o dado colorido para os alemães e o dado branco para os franceses. Se houver uma diferença de ao menos 3 entre o resultado dos dados, ocorrerá a emboscada. Os alemães vão poder contar com o modificador do seu líder nesta checagem. 2 para os alemães, menos 1 pelo líder igual a 1, contra 5 dos franceses, e temos uma emboscada. Como vimos em vídeos anteriores, toda vez que ocorre uma emboscada, o Close Combat ocorre de forma sequencial, com os emboscadores efetuando seu lançamento, e em seguida, caso as unidades do inimigo não tiverem sido eliminadas, o emboscado efetua a sua jogada. Quem vai iniciar esse Close Combat serão os alemães, e caso esses eliminem o esquadrão francês, devido à emboscada, os franceses não poderão efetuar a sua jogada. Os alemães vão contar também com o modificador do seu líder para a resolução desta jogada. Uma relação de 1 para 1, e com o modificador do seu líder, os alemães vão precisar de 6 ou menos para eliminar os franceses. E o resultado é o melhor imaginável, duplo 2, que implica na eliminação imediata da unidade francesa e a criação de um líder alemão. E, com esse desfecho do Close Combat e com a concomitante perda da fortaleza, os franceses perdem toda a esperança de vitória e abandonam o cenário, cedendo a vitória para os alemães. Bem, amigos, com esse desfecho, encerramos esse episódio desse fantástico jogo que é o Advanced Squad Leader. Com o fim desse episódio, encerramos esse ciclo do Starter Kit 2, que aborda a artilharia onboard, e devemos seguir avançando em direção ao Advanced Squad Leader pleno, abordando algumas questões envolvendo os conceitos de snipers, concealment e heat of battle. Espero que tenham apreciado e caso tenham, não deixe de deixar um like. Bem, fiquem seguros. Namastê!